que avisar vocês que depois esse material vai ser disponibilizado online no IFGW Play. E se você permanece no auditório, você está automaticamente concordando que suas intervenções e a sua voz eventualmente pode aparecer na internet. Ok? Bom, é uma honra ter o professor Felipe Pinheiro aqui no IFGW. O professor Felipe é professor no UFRJ, ele se formou no UFRJ, fez doutorado em Grenoble, na José Fourier Universidade, e depois ele fez pós-docs no CBPF, UERJ e também em Southampton, na Inglaterra, no ORC, Optoelectronics Research Center, que é um dos grandes centros de ótica na Inglaterra e no mundo. O professor Felipe recebeu já prêmios de bastante distinção, como, por exemplo, o prêmio de jovem cientista, o Young Research Award da QOS, a Third World Academy of Science. Também recebeu um prêmio da Royal Society, que é o Newton Research Award, para liderar pesquisas lá no Reino Unido e tudo mais. Então, é uma grande honra tê-lo aqui, Felipe. E o chão é seu. Gustavo, muito obrigado pela hospitalidade, pelo convite. Né? É um prazer colaborar com você e com o Thiago. Né? É sempre muito difícil, mas é uma satisfação estar aqui e poder falar, a oportunidade de falar aqui na programação. Então, o tópico que eu escolhi para falar é um pouco diferente do que a gente tem colaborado com o Gustavo, né? Mas é um tópico que eu tenho me concentrado ao longo dos anos, né? Que é o problema da localização de luz, né? Em particular, indo além dos sistemas tradicionais, onde se estuda a localização de luz, localização de Anderson, sistemas aleatórios, mas também os sistemas aperiódicos, né? E olhando também para como a presença de metamateriais, que são sistemas que não existem na natureza, né? Cujas propriedades eletromagnéticas não existem na natureza, eles são desenhados para exibir propriedades que não se encontram no natural. Tá? Como a presença de metamateriais afeta o problema da localização de luz. Tá? Então, eu vou aqui, primeiramente, né, introduzir o conceito da localização de Anderson, que, como eu vou explicar, foi desenvolvido, foi cunhado no âmbito da física da matéria condensada para propagação eletrônica em metais, tá, desordenados, e depois vou tratar o caso de localização de luz em metamateriais aperiódicos, indo além do que foi feito para sistemas desordenados, né, tem um certo grau de ordem envolvido, e eu vou tratar o caso particular dos chamados metamateriais espirais de Vogel, que são, como eu disse, são materiais que não existem na natureza, mas são inspirados na natureza. As sementes de plantas, tá? Eu vou, bom, está acabando aqui a pilha, mas aparentemente, né? Vou discutir o problema da localização de luz em sistemas espirais de Vogel, experimentos que eu participei também na França, no CNRS, onde se observou pela primeira vez essa localização de sistemas de micro-ondas. Tá? Vou também discutir experimentos que foram feitos em colaboração com a Universidade de Southampton e também a Universidade de Boston, onde a gente aplicou essa teoria de localização para discutir os tempos de vida de modos eletromagnéticos que vivem nesse sistema. E também, finalmente, eu vou discutir o problema da localização de Anderson em sistemas inspirados em funções matemáticas de alta teoria de números. Eu vou explicar mais tarde. Então, vamos começar, isso é um colóquio, né? Então, vou começar bem simples, né? Explicando o que é o fenômeno da difusão da luz, a difusão de ondas, né? Então, é um fenômeno ubíquo na natureza, a gente encontra a propagação de luz em nuvens, no meio interestelar, num copo de leite, né? O leite é branco, as nuvens são brancas, porque a gente tem espalhamento em todas as frequências, tem pouca absorção também, né? Tem espalhamento em todas as direções, então o objeto, o meio parece branco. E essa física pode ser descrita como um passeio aleatório de ondas, certo? Descrita pela equação de difusão, tá? Onde a gente tem a famosa celebrada fórmula de Einstein, né, para passeio aleatório, onde o mean square displacement, né, é proporcional à constante de difusão, né? E a gente tem essa constante de difusão
me dá, né, um terço, né, em 3 dimensões, com a velocidade de propagação que a onda se propaga nesse meio, e L, que é um parâmetro, a escala de comprimento fundamental nesse problema, que é a distância típica entre 2 parâmetros no meio aleatório. Tá? Esse é o chamado livre caminho médio. Bom, então, o que é a localização de Anderson? Né? Ela foi descoberta pelo Philip Anderson, né, que ganhou um prêmio Nobel. Ele tem inúmeras contribuições na área da física da matéria condensada, mas ele ganhou o prêmio Nobel também por isso, né, pela descoberta desse fenômeno da localização de Anderson, que no paper original dele é a quebra da difusão, né, a ausência de difusão no contexto da física da matéria condensada. Então, a ideia aqui é a seguinte: você tem um metal, né, desordenado, você tem ali impurezas, tá, descrito pela lei de Ohm, você tem a propagação parcial aleatória de ondas, né, certo? Descrito pela equação de difusão que eu apresentei anteriormente, e isso funciona, né, desde que haja uma concentração baixa de impurezas e a temperatura relativamente alta, tá certo? A fase da onda, você perde informação sobre a fase da onda. Tá? Agora, eventualmente, você pode, ao aumentar, tá certo, a concentração de impurezas e baixar a temperatura, tá? Você pode... O que você faz ao baixar a temperatura? Você preserva a fase, você faz com que a física mesoscópica seja importante. Você embaralha a fase pelos paramentos, mas você não destrói a fase. Então, a fase ela é preservada, tá? E isso faz com que os efeitos ondulatórios possam emergir. Tá? Então, devido a fase estar presente, né, não ser destruída, está embaralhada apenas pelos paramentos, você pode ter uma situação de interferência, né, que faz com que surjam modos localizados, como a corda de violão. Né? Você tem mais paramentos múltiplos da função de onda eletrônica e confina a função de onda eletrônica numa região do espaço, confina exponencialmente, ela decai exponencialmente, com um comprimento característico chamado comprimento de localização, que é esse Xi aqui, que vai descrever o decaimento da corrente que se transmite por esse fio alto, né, exponencialmente. Ele é a grandeza característica do decaimento da função de onda eletrônica no espaço. E com isso, isso dá em 3 dimensões a chamada transição de Anderson, metal isolante. É uma transição de fase de segunda ordem, dada, né, metal isolante regida pela desordem. Certo? Isso é bem conhecido. Isso, como eu disse, em física da matéria condensada, isso foi observado a baixas temperaturas e concentração elevada de impureza. Então, esse aqui é o conceito, o modelo de Anderson. Ele mostrou historicamente usando o famoso modelo de Anderson, onde a gente tem uma desordem gaussiana, potencial gaussiano. Então, na situação inicial que eu falei, você tem aqui funções de ondas estendidas, né, que permitem a propagação eletrônica, e para uma concentração crítica em 3 dimensões, a gente tem o fenômeno da localização, onde a função de onda decai exponencialmente. Tá certo? Isso que se observa aqui, faltou psi quadrado. Tá? Então, decai exponencialmente com a distância de propagação. Então, aqui eu vou citar, né, uma frase que o Anderson escreveu na sua palestra do Prêmio Nobel, que é a seguinte: localização, poucos acreditavam no momento, né, e poucos até conseguiram reconhecer a sua importância, dentre eles eu mesmo, Anderson. Tá? Ele disse isso em 77, né? Resta ainda, o fenômeno resta ainda receber o tratamento matemático adequado e deve-se buscar, né, entendê-lo, né, usando a indignidade de simulações numéricas. Olha, para até to settle even the simplest questions of all. Então, ele falava que tinha que se recorrer à indignidade, né, para até entender o problema, tá? Até colocar questões as mais simples. E, dada a evolução da área, né, ele mesmo em 83 disse que ele não conhecia mais a invenção dele. É um monstro irreconhecível. O Frankenstein, aquele paper, ele não reconhecia mais. Né? Então, só ilustrando aqui, o paper
de 58 do Anderson, em 1970 tinha 30 citações apenas. E hoje, ele tem aproximadamente 16 mil citações. Então, uma área que realmente cresceu enormemente e até o próprio Interlome reconhece mais. Agora, vamos lá, o que é esse monstro reconhecível, né? Então, a verdade é que existem muitas maneiras de identificar esse fenômeno experimentalmente, teoricamente, né? E tem muitos disfarces, né? Digamos assim, né? A primeira maneira de identificar, é aquela escrita no paper do Anderson, né? É a supressão da difusão. É a supressão, esse é o título do artigo, onde o mean square displacement é uma constante, a constante de difusão vai a zero. A questão é se isso dá para medir, né? Isso é um desafio medir isso. Será que isso é detectável ou não? Né? A verdade é que não. A outra manifestação da localização de Anderson é um nível do espectro de energia, né? A gente sabe que no regime de localização de Anderson não há repulsão de níveis. Então, pelo menos em sistemas fechados, né? A localização de Anderson é definida de sistema infinito, mas sistema aberto. E a questão é que realmente isso certamente não é mensurado, pelo menos diretamente. A gente não mede a repulsão de níveis, a ausência de repulsão de níveis diretamente. Outra manifestação são flutuações da transmissão. Isso é realmente mensurável. Como é uma transição de fase, no momento, no regime crítico, as flutuações da condutividade, da transmissibilidade são grandemente afetadas. É um fenômeno mensurável. A outra maneira de identificar a localização de Anderson é a sua dinâmica. Como a transmissibilidade depende do tempo, a condutividade depende do tempo também, tem teoria para isso. Tá? Outro disfarce da localização de Anderson seria o decamento exponencial da transmissão. Né? Como eu disse, esse é um fenômeno mesoscópico, porque é um fenômeno ondulatório, está associado à fase da onda, função de onda eletrônica, isso também é mensurável. Então, em resumo, a gente precisa de um bom observável, né, com parâmetros de controle, que pode ser energia, o tempo, né, o comprimento, e uma teoria que descreva tudo isso para que a gente possa fazer predições no laboratório. Tá? Então, a localização de Anderson ela pode ser descrita por o que a gente chama de grandes princípios. Tá? O primeiro deles é o critério de Hofhegel. Tá? O critério de Hofhegel é esse dado aqui, em 3 dimensões, é K, é 2 pi sobre lambda, lambda é o comprimento de onda, né? L é o nível de caminho médio. Quando ele é da ordem de 1, você tem a localização. Isso é fácil de entender fisicamente, né? Toda vez que você tem o comprimento, o nível de caminho médio, a distância típica entre dois espalhadores, for da ordem do comprimento de onda, a radiação está se propagando nesse meio aleatório, você tem uma ressonância, né? Isso atrapa o módulo, uma corda de violão. A ressonância ela não se propaga, ela não transporta. Tá? Então, é isso que está por trás do critério de Hofhegel. Tá certo? O outro critério, né, outra manifestação da localização de Anderson é o chamado critério de Taulas. Ele compara o tempo típico que uma onda leva para se propagar em toda a amostra desordenada, que é proporcional, né, ao tamanho do sistema quadrado sobre constante de difusão, e o tempo de Heisenberg, que é o tempo máximo, a escala de tempo máxima que pode existir no sistema, ela é inversamente proporcional ao espaçamento médio de níveis de energia. O espaçamento médio de níveis de energia, ΔE, é a menor escala de energia do problema. Logo, o tempo de Heisenberg é a maior escala de tempo do problema. Tá certo? Então, a localização ocorre, ou a ausência de difusão ocorre toda vez que o tempo de difusão tentar ser maior que o tempo de Heisenberg. E aí, a onda não se propaga. Você tem localização. Tá? Esse é um critério bem forte para localização de sistemas abertos. E outro artigo fundamental, outra grande princípio de localização de Anderson, é a teoria de escala. Tá? Dado a gangue dos 4, Gangue of Four, Abraham, Anderson, Chavela, Ramakrishnan, que descreve como a condutividade, né, se comporta com o tamanho do sistema. Como eu disse para vocês, a localização de Anderson é um fenômeno descrito por meios infinitos, então a gente tem que ver como isso observar a condutividade de escala com o tamanho do sistema. E isso é codificado aqui, na chamada função de escala,
beta de Hélio, que envolve o logaritmo da constante de difusão, da condutividade, a principal predição da teoria de escala é que em 1 e 2 dimensões todos os estados são localizados, tá? E você só tem a criticalidade em 3D. A transição de fase metal isolante só ocorre em 3 dimensões. Isso é a principal conclusão da teoria de escala, tá? Um paper muito conhecido. Muito bem. Então, evidentemente, após a predição de Anderson, tá? O pessoal começou a tentar observar esse fenômeno para ondas de matéria, elétrons. Agora, é muito difícil observar a localização de Anderson em sistema de matéria condensada, porque existem transições de fase em metal isolante induzidas pela interação, a transição de Mott. É muito difícil, às vezes, distinguir uma da outra. Tá? E, ao mesmo tempo, como eu falei, você precisa que a fase esteja viva. Tá? Veja, a desordem não destrói a fase, ela embaralha a fase. Então, a absorção, por exemplo, destrói a fase. É um mecanismo que mata a fase. A fase tem que estar viva para você observar a operação dela. E você tem que baixar a temperatura. Tá? Bom, então, porém, houve progressos. Né? Houve progressos. Em 88, se descobriu a conexão da localização de Anderson com o efeito alto quântico e houve a confirmação da teoria de escala do grande dos quadros. Agora, como o Anderson mesmo percebeu, na década de 80, que localização de Anderson é um fenômeno ondulatório. Serve para qualquer tipo de onda. A princípio, luz, ondas de matéria, ondas acústicas, né? Tudo isso pode localizar no meio de uma granada, dependendo das escalas apropriadas. E ele propôs isso pela primeira vez, por que não se usava ondas clássicas? Por exemplo, ondas eletromagnéticas em contraposição a ondas de matéria. Vantagens. Primeira coisa, fótons não interagem, não tem interação de Mott. Tá? Os experimentos podem ser feitos a temperatura ambiente. Tá certo? E a frequência é um análogo, né, da energia eletrônica. Desvantagens, certo? A absorção é a principal delas, os fotônicos matam a fase, e a baixas frequências, a baixas energias, o espalhamento, né, é fraco. Isso que é dado pela lei de Rayleigh, né, que explica que o céu azul, né, o espalhamento a baixas frequências é baixo. Então, não fornece a seção de choque dos espalhadores é baixa, não espalha o suficiente para localizar. Bom, então, baseado nessa analogia, né, que está na contracapa do livro do Bill Luan, tá, que é o seguinte: ondas sempre se propagam da mesma maneira. Tá? Claro que tem peculiaridades, tem polarização, tem spin, mas esse fenômeno de localização de Anderson pode e foi observado para ondas clássicas também, certo? Tem ondas acústicas, ondas que se propagam na crosta terrestre. Então, essa foi... Então, aqui nessa tabela, né, inspirado nessa fala do Brillouin, essa tabela a gente lista uma tabela de analogias entre equação para ondas clássicas e para ondas quânticas, ondas de matéria, né? E a gente percebe que realmente há muitas analogias, porém existe uma diferença fundamental, que é a chamada dependência de energia do potencial óptico, que está aqui, ó, tá certo? Depende da energia, de forma que o potencial é fraco para baixo de energias. Tá? Então é difícil localizar ondas clássicas abaixo de energias. Tá certo? Essa é a principal diferença e dificulta, como eu disse, além da absorção, dificulta a observação da localização de Anderson para ondas clássicas. Tá? Muito bem. Apesar disso, muitos grupos, né, tentaram, durante décadas, observar esse fenômeno para a luz. O principal deles, então, dois grupos tentaram principalmente. O grupo na Holanda, Adler Hendai, e o grupo Georg Mahertz, na Alemanha. Tentaram por anos, e esse grupo da Holanda clamou, na década de 90, ter observado localização de Anderson da luz. Publicou, foi a capa da Nature, mas depois ele ficou completamente errado. Não? Porque isso houve uma grande controvérsia, porque a absorção era tamanha que... porque a absorção, pessoal, ela se confunde com a localização fenomenologicamente, né? É decremento exponencial da função de onda. É difícil você distinguir o fenômeno genuíno de localização e de absorção. E observar fenomenologicamente, eles se manifestam da mesma forma.
Então, esse paper não foi conclusivo em 3 dimensões, porém, em sistemas de baixa dimensionalidade foi observado para micro-ondas, tá? E se observou realmente as flutuações, aqui não foi transição, né? Só a localização, porque é um sistema 1D, ou quase 1D. Em 3D, para ondas acústicas, ultrassom, né? Bilharam os bilhas, jogaram ultrassom e se observou a transição para ondas acústicas. Um trabalho bastante importante nessa área. Também aqui é um trabalho relacionado, os experimentos foram feitos no Canadá. Muito bem, eles observaram realmente as flutuações, observaram o aumento das flutuações da transição. Não está em detalhes aqui. Ondas de matéria, isso foi observado em 2008, no grupo do Alan Speck, foi o seguinte: eles produziram um condensado de Bose-Einstein, uma função de onda única, né, e submeteram essa função de onda a um potencial óptico, speckle, né, speckle, esse potencial aleatório, e viram que realmente a função de onda que descreve esse condensado localiza exponencialmente, e foi uma observação muito importante e provou que ondas de matéria sofrem localização em 1D, temos de baixa dimensionalidade. Como eu falei, houve essa grande controvérsia, né, e o regime crítico para a localização de Anderson da luz em 3 dimensões foi clamado, né, no grupo do Georg Maret, na Holanda, e também através de experimentos resolvidos no tempo, e também verificou se estava errado a luminescência nas partículas, e eles não chegaram nem perto do regime crítico, como clamado, né? Certo? Existe outra maneira, né, os estratégias de localizar, usando o cristal fotônico. O cristal fotônico, que tem gaps de propagação de luz proibida, e concentra luz desordem, esse gap vira um pseudogap, e nas bordas você pode ter localização, estado localizado na borda. Também jamais foi observado no cristal fotônico. Certo? Então, a pergunta que se faz é o seguinte, é um fato. Até hoje, não existe nenhuma observação experimental, né, da localização, da transição de Anderson em 3D para a luz, devido à fluorescência, à absorção. Por mais de 30 anos se tentou isso, né? Então, grupos extremamente competentes, muito bem financiados, muita gente boa trabalhando, por que não observou? Aí teve um cara, um curso lá em Grenoble, Sergei Petrov, bom, ela só pode não existir. Então o pessoal está tentando observar uma coisa que não existe. E de fato, ele mostrou, teoricamente, um trabalho muito importante, que se você tiver um sistema de polos, né, pode ser átomo jogar luz, um sistema de átomos frios, por exemplo, desordenado, a localização de Anderson da luz não existe. Por quê? Quando você tem 2 dipolos muito próximos, né, os efeitos de campo próximo são importantes, isso cria um canal de dissipação que previne a localização de Anderson. Esse é o argumento que ele chegou. Ele mostrou que não pode existir, pelo menos na aproximação dipolar, não existe transição de Anderson em 3D, devido aos acoplamentos de campo. Veja, é uma particularidade de onda eletromagnética. Existe para onda sonora, não existe para por causa do acoplamento com o campo próximo, que emergem, que são tão mais importantes quando você tem uma densidade muito elevada, certo? Só ocorre no regime de extrema desordem. Então, isso explicou muita coisa. Por outro lado, as pessoas pensaram vamos sair do sistema totalmente desordenado, vamos olhar, tá, para meios fotônicos alternativos, em particular metamateriais. São materiais que vão construir, bom, já que não existe natureza, né, copo de leite não localiza, nuvem não localiza, tudo que a gente... Vamos fabricar um metamaterial para que a gente observe a localização de Anderson, certo? E a ideia que foi exatamente essa, explorando um ingrediente novo, correlações estruturais. Tá? Não existe na natureza, mas vamos fabricar um material desordenado, mas com fortes correlações espaciais. E essa é a ideia de utilizar os chamados metamateriais hiperuniformes, tá? Que são esses daqui, são desordenados, mas grande correlação espacial. Esse é um trabalho importante do grupo do Frank Schäfer, na Suíça, e se mostrou que realmente em 3 dimensões esse sistema que é correlacionado, né, exibe a transição, a deslocalização de luz perto
da band-aid, né? Das bordas dos galhos. Tá? E houve experimentos que comprovaram, há experimentos em micro-ondas, isso é consistente com a teoria autoconsistente de localização. Certo? Então, aqui, né, no espírito do colóquio, né, eu faço uma linha do tempo de todos os principais avanços que houve no fenômeno da localização de Anderson, que já tem mais de 50 anos. Né? Então, lá, desde o trabalho inicial, a pedra fundamental da localização de Anderson, critério de Hofhegel, né? A teoria de escala de 79, 80, né? Teoria consistente, a conexão com a localização fraca, né? Que é o precursor do fenômeno mesoscópico, que tem a ver com a redução da condutividade em cima da matéria condensada pela desordem, tá? Chamado precursor da localização forte. Aqui a teoria de tinta branca, né, que foi a primeira, próprio Anderson propôs que se investigasse isso em sistemas ópticos. Tá? Houve a predição mesmo da localização de Anderson para ondas sísmicas, que foi observada em 2005 ou 2006, tá? Na crosta terrestre. E existe aqui um paper aqui errado, mas é legal, que antes do vírus, Lário, etc., existe um físico francês, Suillard, que é um cara bem provocativo, que fala: isso não existe ondas gravitacionais, porque elas são localizadas pelo espalhamento de grupos. Ele botou isso existe uma grande controvérsia, ninguém observava aquele tambor que era por localização de Anderson, mas hoje a gente sabe que ele estava errado. Ele é um cara provocativo, quem conhece esse Didier Suillard vai... Bom, e aqui o paper da Ney, que eu falei, tá? Foi muito importante, mas não foi inconclusivo, Joachim Hertz, tá? E localização de Bose-Einstein, e hoje a gente viu que hoje tem localização, né? Tanto de ondas gravitacionais, ondas na crosta terrestre. Esse experimento é importante, tá? É um passo na direção de se observar a localização de Anderson em sistemas átomos frios, na fronteira com a física atômica, um experimento que é feito no grupo do Robin Kaiser e Nice, tá? E também, como eu falei, a localização de Anderson em metamateriais. Vamos construir um metamaterial para observar a localização de Anderson, tá? Então, nesse contexto aqui, a gente começou a dar contribuições nesse contexto, né, envolvendo metamateriais. Tá? Então, o primeiro trabalho que a gente fez nessa área, né, é o sistema simples em uma dimensão, onde a gente tem metamateriais de refração negativa. São materiais que são construídos para terem índice de refração negativa. Não ocorre na natureza. E a ideia aqui física é que você muda a relação de fase. A fase que você ganha numa camada com ar, você pode perder numa camada que tem refração negativa, posicional dentro de refração. E a gente mostrou nesse trabalho, já tem, já são antigos, que é possível deslocalizar, tá? Mesmo em uma dimensão. Então a gente tem aqui o comprimento de localização, em função do tamanho do sistema, em função do comprimento de onda, que é possível deslocalizar mesmo em uma dimensão devido à presença de metamateriais de refração negativa. Então, isso foi historicamente o primeiro que fizemos, mas, mais recentemente, a gente passou para sistemas mais sofisticados, né, em 2 dimensões, que é explorar a localização de luz em 3 dimensões, usando meios fotônicos alternativos, tá? Que são esses metamateriais, chamados de espirais de Volcan, são metamateriais aperiódicos, e foram introduzidos pelo Luca Dal Negro, em Boston. Como eu disse para vocês, eles não existem na natureza, mas são uma cópia na natureza. Os espalhadores são pilares de silício, tá? Arranjados num plano, tais como as sementes de um girassol. Certo? Então, isso aqui vai na natureza, mas é como inspirar na natureza. Isso aqui foi descrito pela primeira vez. Esse é o ramo da filotaxis, né? Do grego, filo quer dizer planta, taxis é ranjo. Então, isso vem do lado do Kepler, Augusto Libraver,
Leonardo da Vinci. Então, ele que descobriram a matemática do posicionamento das sementes. Então, isso foi usado para produzir metamateriais. Tá? E a gente vem trabalhando nessa linha com o objetivo de observar a localização de Anderson da Lua, a localização de luz nesses sistemas de metamateriais. Então, esse trabalho envolve o grupo do Luca Dal Negro, Luca Sapienza, em Southampton, que agora está em Glasgow, estudantes, né, pós-docs do grupo de Boston, meu estudante de doutorado, Marcos Prado, e mais recentemente o grupo experimental do Fabrício Mortessan em Nice, onde eles estão fazendo experimentos com micro-ondas. Vou mostrar também. Tá? Então, o que tem de novo? O que tem de novo nesses girassóis? Né? Esses metamateriais de girassóis, eles fabricados em Boston, né? Muito simples, tá? Essas são as regras matemáticas que descrevem o posicionamento desses pilares em coordenadas polares, né? Onde C é uma constante, tá? N é um inteiro e φ é o crucial. Φ é o chamado ângulo de divergência, tá? Que na chamada espiral de ouro, ou espiral do girassol, ela é proporcional ao número de ouro. O número de ouro é muito importante na natureza, tá? A razão entre golden number, né? Se você pegar lá o display da Apple, você calcular a razão entre a largura e a altura da árvore. Tá? Os tempos gregos todos têm essa... Bom, então, no caso particular, onde φ é proporcional a esse número de ouro, é 1,6, a gente tem chamado de espiral de ouro, e ele tem propriedades ópticas diferentes, né, únicas. Por exemplo, né, olha no espaço K, no espaço de Fourier, tá, eles não têm picos de Bragg, né, que são características de sistemas cristalinos, mas eles têm esses anéis difusos que são características dos sistemas amorfos. Então, eles são seres híbridos entre o periódico e o desordenado. Né? O espaço K, né, se você quiser olhar no espaço de Fourier, isso mostra essas propriedades. Né? Interessante dessas estruturas que, mudando esse parâmetro, esse φ, esse ângulo de divergência, a gente pode ter estruturas mais ordenadas e menos ordenadas, que a gente pode mostrar formalmente pelo GDR, né, as correlações espaciais. Então, isso se reflete também no padrão de difração. Né? Então, não tem pico de Bragg, tem mais aleatório, menos aleatório, mudando o parâmetro. Tá? Então, a gente pode controlar o grau de desordem, o ordenamento mudando e fabricar isso de acordo com o laboratório. Tá? Então, esse é um trabalho, o grupo do Luca Dal Negro, na Universidade de Boston, mostrou diversas propriedades únicas que esses metamateriais exibem. Por exemplo, eles têm a densidade de estados multifractal. Veja, você tem a distribuição e frequência desses modos localizados nas bordas das bandas, que é multifractal. Tá? Eles têm propriedades ópticas não usuais, eles, por exemplo, têm codificada sequências de momento angular orbital, tá? Quando você estuda o espalhamento e a transmissão de radiação para esses estudos, que codificam sequências de momento angular orbital muito bem definidas. Eles têm também a difração, que é independente da coloração, tem aplicação inicial nos solares, e isso foi bastante explorado. A nossa contribuição foi exatamente a pergunta que a gente queria responder: vamos desenhar um metamaterial para observar a localização de luz? Então, antes de fazer o experimento, a gente fez cálculo para responder essa pergunta, utilizando, isso aqui é um pouco mais técnico, né? Utilizando a técnica de matriz de Green. Então, para fazer isso, a única aproximação que a gente faz é supor que os espalhadores são dipolos, tá? Arranjados numa espiral de Vogel, tá? E a gente vai descrever o campo que é multiplamente espalhado por essa estrutura. Então, isso é dado pelas equações de Foley-Lax, tá certo? Isso aqui é um exemplo, caso aleatório, tá? Mas pode ser aperiódico, pode ser o que você quiser. Então, o campo em cada dipolo J vai ser a soma do campo incidente, mais o campo que é multiplamente espalhado por todos os demais dipolos. Tá? Então, G é a função de Green, que descreve a propagação do dipolo I para J, e T
é aquele espalhamento que descreve o espalhamento de um único espalhador, que é dado por essa fórmula simples, Breit-Wiener, é uma ressonância, a frequência ômega zero de um tempo de vida que é 1 sobre gama zero. Então, esse modelo foi utilizado com grande sucesso para descrever localização e propagação de luz em sistemas atômicos, leis aleatórios, para átomos físicos. Esse modelo é excepcional, perfeito, né? Um dipolo é um átomo perfeito, né? Tá certo? Então, sobretudo na aplicação de física atômica, isso é muito útil, tá? E a gente calculou, tá? Esse método nos dá o espectro, né? A posição de frequência dos modos eletromagnéticos é a posição dos tempos de vida. E a gente pode fazer, é legal que a gente pode fazer esse cálculo tanto na aproximação escalar, que serve para elétrons, quanto para o caso vetorial, onde a polarização da luz é incluída. Aqui é importante dizer que esse método é exato, no sentido de a única aproximação feita é supor que os disparadores são dipolos, ou seja, tem dimensões muito menores que lambda. Mas todas as ordens de espalhamento múltiplo estão lá dentro, tá? Isso é muito importante. Então, como eu disse, a gente pode, desse método, tirar a posição em frequência e largura do tempo de vida dos módulos e aplicar o critério de Taulas. Então, isso vem da física da matéria condensada. Como? Né? Então, a gente tem um espectro, né, de uma situação onde a gente tem localização, veja, delta W é o espaçamento entre as ressonâncias e delta minúsculo W é o inverso do tempo de vida. Toda vez que você não tem as ressonâncias são muito bem separadas, a razão, né, que dá o parâmetro de tal, esse sistema é localizado. Ao passo que, quando você tem um grande overlap modal, você tem deslocalização, G maior que 1. Então, G, o número de Taulas me dá caracterização do que é difusão, do que é localização, a partir do overlap modal, tá? Dos modos que a estrutura pode suportar, modos eletromagnéticos. A gente também precisa ver localização espacial, né? Como as funções de onda decaem no espaço. E para isso a gente usa uma grandeza chamada IPR, Inverse Participation Ratio, tá? E dá a extensão para quantos sítios, né, um modo ocupa, né? Para um modo localizado, o IPR é 1, e para um modo estendido, que ocupa N sítios, o IPR vai com 1 sobre N. E para pares, são os modos física de pares, super e subradiância, é 1,5, só envolve 2 pontos. Tá? Então dá para ver a extensão espacial da função de onda. Bom, isso aqui eu vou pular, é um pouco técnico, mas isso aqui é só para dizer que a partir do espectro, dos altos valores, diagonaliza-se essa matriz de Green, e a partir da parte real, a parte imaginária dos altos valores da função de Green, se tira as posições e os tempos de vida dos módulos. Tá certo? Essa é a ideia que nos permite calcular a propriedade de transporte, como G, número de Taulas, condutância de Taulas. Então, isso aqui é um exemplo típico para um meio desordenado, e a gente compara com o meio espiral de Vogel. Qual é a diferença entre o meio desordenado e o espiral aperiódico, tá? E a gente vê que a principal diferença é que esses modos subradiantes, né, tipo, tem nada... É interessante que esses modos subradiantes também localizam a luz, né? Você tem dipolo oscilando em fase e modo superradiante, oscilando fora de fase subradiante. É um modo que não localiza, mas não tem nada a ver com localização de luz. Então é importante tirar eles da análise. Tá certo? Então, isso aqui a gente usa para identificar esse modo de tirar da análise. Veja, então a principal conclusão é que esses modos subradiantes não ocorrem nas espirais de Vogel porque eles têm uma distribuição única de tamanho e já facilita a análise. Tá? Então, ele não tem efeito Dick, né? Então, mas esse aqui é o resultado central. Tá? A gente calcula esse número de Taulas para essas espirais de Vogel em função da frequência para duas densidades ópticas. Rho é a densidade numérica, né, o número de partículas sobre a área, e lambda é o comprimento de onda. Então, para densidade baixa e densidade alta. Então, a gente nota aumentar o grau de espalhamento do músculo no plano. G pode ser o número de Taulas, pode ser menor que 1, o que a gente mostra, portanto, que tem uma banda de estados localizados nessas frequências, e a gente pode ver os modos associados a essa localização que estão mostrados aqui. Certo?
A gente pode também, olhando para variando aquele parâmetro, né, a gente pode, ao ângulo de divergência, estudar toda a família de espirais e determinar o ponto crítico. Então, a gente calcula aqui o logaritmo de G em função, né, da densidade ótica, da frequência, a gente pode determinar o ponto crítico que ocorre quando o logaritmo de G é igual a zero. E a gente determina o ponto crítico, né, quando a transição ocorre. Muito bem. E, mais importante, eu falei para vocês, eu não gosto nem de falar disso, que isso é uma localização de Anderson, porque o sistema não é desordenado, ele é aperiódico. Mas, como não existe nenhuma predição teórica para um sistema aperiódico, vamos usar os conceitos da localização de Anderson, cunhados para sistemas desordenados, e aplicar aqui, ver se funciona. Bom, então, a gente aplicou a ideia da teoria de escala da localização, feita para sistemas ordenados, como eu disse, né? Como a condutância do sistema, o transporte, né, se comporta com tamanho que mostra que só tem transição em 3 dimensões. 1 e 2 não tem. Tá? E a gente fez essa análise para se esperar de Vogel. Foi aumentando o tamanho do sistema. Tá? Cada cor aqui corresponde a um tamanho, diferentes famílias de esperar de Vogel. E eu vi que em todos os casos essa função beta muda de sinal, indicando a criticalidade. A criticalidade do tamanho do sistema. Repara, pessoal, é uma coisa, é notável que um conceito desenvolvido para sistema desordenado se aplique aqui também e sinalize a localização. Outra coisa importante de enfatizar é que o sistema é 2D, os dipolos estão na espiral, mas o campo eletromagnético vaza em 3D. Ele não está confinado no plano. A radiação se propaga em 3D. Então, é genuinamente um fenômeno de localização em 3D. Tá? E a gente incluiu efeitos de polarização, viu a contribuição de cada um dos termos, eu não vou entrar nesses detalhes, é mais técnico. E a gente investigou também, para fazer uma investigação mais sistemática, mais profunda, tá? A extensão espacial, o que tem de especial nas superfícies metamateriais que em meios desordenados não existe. Tá? E para a gente responder essa pergunta, a gente determinou a decaimento espacial das funções de onda. Por quê? Se sabe, é muito bem documentado, que no modelo de Anderson, em 3 dimensões, as funções de onda eletrônicas, né, evoluem do caso estendido para o caso exponencialmente localizado e são multifractais. São multifractais. Funções de onda são descritas como uma distribuição de dimensões fractais. Então, isso é um resultado do modelo de Anderson que mostra que tem 3 classes de módulos que vivem no sistema desordenado 3D. Estendidos, exponencialmente localizados e críticos, fractais. O que ocorre com as espirais de Vogel? Né? Quais são os módulos que elas suportam? A gente fez isso usando teoricamente, usando um conceito de entropia de módulos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, não, mas isso permite que a gente tenha uma caracterização analítica, né, da forma que as funções de onda decaem no espaço. Tá certo? A gente tem são funções guia, né, que descrevem o tipo de decaimento do espaço que a gente tem usando esse conceito de entropia estrutural e chamados mapas de localização, que é a entropia estrutural em função do IPR, essencialmente. E a gente faz diagonalização exata. Cada pontinho desse aqui é um módulo eletromagnético e vê aonde esses pontinhos caem em relação às curvas de referência que me dão o tipo de decaimento no espaço que as funções de onda exibem. Tá? Se é um decaimento exponencial, o decaimento tipo lei de potência, que é característico dos modos críticos, números fractais, ou gaussiano. E a gente percebe, sobretudo, né, que aos estados que... Isso aqui, o IPR, o Participation Ratio, né? Quanto menor, mais localizado no espaço. E o código de cores aqui é o tempo de vida. Quanto mais azul, mais vive, mais confinado o módulo. Certo? Então, esse eixo aqui me dá informação sobre a localização espacial. A cor me dá informação sobre a localização temporal, o tempo de vida. Tá? Então, os azuis são os mais localizados e a gente mostra aqui que a gente mostra aqui que os módulos que têm maior
grau de localização, tanto temporal quanto espacial, são os modos gaussianos que são dados por essa curva preta aqui. Bom, muito bem. E para complementar essa análise, a gente precisa ver o módulo, tá? O módulo no espaço, tá? E para fazer isso, a gente complementa essa análise com outro método, que é um modelo chamado teoria de mídia generalizada, onde a gente pode calcular os modos eletromagnéticos no espaço real com materiais reais, dado um epsilon, né, um epsilon do meio espelheiro e epsilon do material, e calcula os modos e vê que e a gente mostra numericamente que, de fato, tá, existem modos com decaimento exponencial, que se esperaria para modos Anderson localizados. Lembra que eu falei que no sistema de ordenada eles localizam exponencialmente. Eles existem aqui, porém, eles não são os únicos. Modos com decaimento gaussiano também existem. Isso não ocorre no meio de ordenada. E eles são os que mais localizam. Tá? E a gente mostra também que há modos que decaem algebricamente, como lei de potência. E esses modos também não existem no caso desordenado, só existem no caso crítico. Mas aqui eles existem de forma geral. Certo? São os modos críticos, que é essa primeira evidência de modos críticos em meios aperiódicos. Então, esse foi o trabalho do Marcos Prado, no doutorado, que ensejou, né, que motivou experimentos feitos na França, que eu tive a felicidade de participar, apesar de teórico, eu participei, né, e praticamente muita coisa. Vamos fazer isso, uma prova de princípio disso em micro-ondas. Micro-ondas é muito mais fácil, né? O Gustavo sabe disso, né? Não é? Vamos colocar os espalhadores num arranjo de girassol, tá? E vamos estudar a propagação de micro-ondas, tá? E a gente comparou o caso regular lattice, espiral, e dois meios ordenados com duas diferentes concentrações, tá? Variou aqui a densidade ótica e mostrou que, de fato, tá? Né? O sistema localiza, tá? Tem G menor que 1, a gente calculou, mediu, né, a densidade de estado. Isso aqui comparou com simulações de propagação de radiação eletromagnética com o tempo. Então a gente mostrou uma coisa aqui que é importante, é que esses modos diferentes geram regime de propagação diferente, muito mais lenta do que se pode obter com sistemas aleatórios e com sistemas periódicos. Então, esses modos, quando você quer transporte diferente, você tem que engenheirar modos de forma diferente. Isso gera regimes de transporte temporal diferente, isso que o experimento mostrou. E, além disso, micro-ondas a gente pode ter a vantagem do macroscópio, né, eu posso com a pinça lá mexer, e a gente pode ver o decaimento espacial dos modos. E aí, olhando para esses modos, né, a gente pode identificar, isso aqui é resultado do experimento, tá? Modos que decaem algebricamente, estados críticos, modos que decaem exponencialmente, esses ocorrem também em sistemas ordenados, e modos gaussianos. Isso aqui confirmando a predição que o Marcos Prado fez, e esse resultado está submetido, está no archive, mas me deu bastante felicidade de ver que as predições que o Marcos fez puderam ser comprovadas no experimento, pouco tempo depois. A gente também, primeiro, né, isso aqui foi depois, mas inicialmente a gente tentou observar evidências de localização na óptica, né? E o que a gente olhou foi estudar a estatística de tempo de vida dos modos eletromagnéticos ópticos, tá? Na faixa óptica. E eu calculei a distribuição de tempo de vida, no caso localizado, e a predição é igual ao normal, e a gente comparou os tempos de vida do experimento. As amostras foram feitas em Boston e os experimentos foram feitos na Inglaterra, Southampton. Eles mediram os tempos de vida, certo? E mediram, concordando com a predição logo normal, e eles puderam imaginar os modos eletromagnéticos ópticos, né? E se mostrou, quer dizer, tem modos Whistling modes, tem diversos tipos de modos, e mostrando o seu grau de localização espacial. Muito bem. Pessoal, quanto tempo eu tenho?
5 aí. Tá, mais 5 minutos, tá? Para finalizar, eu queria comentar outro trabalho, que é tópico da tese do Marcos, que uma coisa que eu não falei para vocês. Eu falei que todos os estados em uma dimensão são localizados. Existe uma classe de módulos rápidos que são chamados módulos necklace, que foi a previsão de John Pendry, que eles são formados pela hibridização de 2 módulos localizados em uma dimensão que se sobrepõem e você consegue observar a transmissão. Tá? Então, foram observados na ótica. Então, é uma classe de módulos raros que ocorrem, que permitem o transporte em uma dimensão. Tá certo? Agora, a desvantagem, né, é que esses módulos são raros, né? A gente não consegue observá-los facilmente, porque tem que fazer uma estatística muito grande. Agora, a ideia e claro, no experimento, assim, observar esse tipo de módulo, você tem que fazer além de uma estatística muito grande, né, você tem que fazer diversas amostras, fazendo um samba árvore muito elevado, e é claro, você pode não achar. Então, a ideia que nos ocorreu foi o seguinte: em matemática, isso aqui é uma inspiração matemática, existem sequências de números que são determinísticas, tá? São diversas funções matemáticas em teoria de números, que existem sequências que têm todas as propriedades matemáticas de sistemas aleatórios, mas eles não são aleatórios, eles são determinísticos. Aqui eu vou dar um exemplo. São funções conhecidas em teoria de números, de Liouville, Möbius, Legendre, que, olhando para cá, vocês podem ver que são quase aleatórias. Tá? Se vocês aplicarem todo aquele ferramental de matemática, todas as propriedades de números aleatórios observados, mas eles não são aleatórios, são sequências determinísticas. Então, por que não pegar esse conhecimento de teoria de números, tá? De sistemas que mimicam a aleatoriedade mais determinada, para construir potenciais de espalhamento? E aí o cara sabe fazer um laboratório deterministicamente uma realização. Então, o que a gente fez nesse trabalho foi, com motivação de observar o módulo necklace, uma delas era essa, vamos esquecer os meios aleatórios, mas vamos mimicá-los usando uma função matemática que produz números padrões aleatórios. Isso foi feito. Geramos números em sequências dados por essas 3 funções matemáticas e construímos potenciais de espalhamento. Utilizamos isso no transporte, né, no modelo Tide-Binding, e vamos ver qual é o grau de localização que eles produzem. Tá? Não tem desordem aqui. Tá? Tudo determinístico. Matemático sabe isso. Então, a gente fez isso. Vamos aplicar o ferramental, construir o potencial de forma determinística e vamos ver se localiza. Tá? Utilizando o receituário clássico de teoria de localização. IPR, distribuição de níveis, tá? E a conclusão, né? Isso aqui eu quero mostrar o resultado central, tá? O log, né, do Mode Spatial Extent, o IPR, o inverso do IPR, tá? Em função do tamanho do sistema, para potenciais determinísticos inspirados nas funções matemáticas de Möbius, Legendre e Liouville, que resulta, né, que fornecem para a gente isso aqui é matemática, tá? Não tem física nenhuma. Então, essas flutuações são determinísticas. A gente usou isso para construir um potencial e comparou com o tradicional modelo de Anderson, com desordem gaussiana, e a conclusão que esses potenciais, que apesar de não serem aleatórios, localizam mais, quanto menor o MSE, menor o Mode Spatial Extent, mais localizado. Então, além de não ser aleatório, não precisar de ser afável, de média, de desordem, o experimental gosta mais, porque só faz uma realização e ele localiza mais. Certo? Mais do que o tradicional, que é o modelo de Anderson. E a gente viu outras evidências, ausência de níveis, foi uma análise extensiva também do trabalho do Marcos Prado. Né? Então, isso vai inspirar experimentos também, né? De localização, mais pode ser fotônica também, mas sem desordem, tá? Mas é melhor que desordenado, tá? É melhor porque é determinístico,
não tem, não tem, e aqui a gente vai tentar observar também o modo Lex, tá? Vamos desenhar um potencial que favoreça a emergência desse modo Lex. Bom, pessoal, meu tempo terminou, mas as conclusões estão aqui. Tá? A mensagem é que a localização de Anderson é um problema muito antigo, mas ainda tem coisa interessante, física interessante para ser explorada. Sobretudo, a gente conseguiu mostrar que existe uma nova transição de localização de luz para espirais de Vogel, diferente da de Anderson, porque não é desordenado, mas ele herda muitas propriedades da localização de Anderson, período de escala, comportamento da condutância de Taulas, e a gente conseguiu caracterizar isso, né, teoricamente, usando a teoria de matrizes de Green, né, conseguiu observar experimentalmente isso em experimentos diretamente experimentos de microondas, observar evidências em sistemas óticos, tá? E no transporte, no caso do microondas, que é muito mais fácil. E a gente propôs também novos potenciais para estudar transporte e localização, que são potenciais inspirados em funções matemáticas de teoria de número, tá? E faz melhor do que o desordenado. Esse é o resultado central. Então, essas são as conclusões, essas são as referências, tem artigos de revisão, quem tiver interesse, tem um livro sobre metamaterial periódico, do Luca Dal Negro, que eu acho que eu citei aqui, quem tiver interesse pode consultar, um livro para estudante muito bom. E eu queria finalizar para agradecer às agências, né, de fomento, CAPES, CNPq, FAPERJ e a Royal Society, e quem quiser, se tiver interesse em pós-doc e tal. Quem conhece aqui, o campo não é tão bonito quanto esse, mas o entorno, modéstia à parte, é mais, né? Como o nosso amigo, o professor Almir conhece, o campo não é tão legal, mas o entorno é mais. Então, obrigado pela atenção. Perguntas? Esses sistemas que são aperiódicos, né? Quando você tem um sistema que ele tem simetria de rotação, a gente tem alguns desses no laboratório nosso, que a gente quase quer fazer um band gap, seja fotônico ou fonônico. Só como ele tem uma simetria de rotação, ele não é um band gap porque ele não é um cristal infinito. Sim. Mas ainda assim ele apresenta localização, tanto mecânica quanto ótica. Né? Quais sistemas? A gente tem um sistema que é muito parecido com o que você mostrou, em que você pega, por exemplo, imagina que você tem um cristal fotônico bidimensional. Periódico. Periódico. Você curva ele. Ele não é mais um cristal, porque não é infinito, não tem periodicidade, mas ele apresenta alguns tipos de localização, de modos localizados. Whispering Gallery Mode? Então, como que a gente diferencia isso, né, coisas que são aperiódicas, né? Esse sistema é periódico ou aperiódico? Ele é aperiódico porque ele tem simetria de rotação, né? Então, como ele tem um ângulo, ele não é periódico. Ele é periódico em θ, mas ele não é periódico. Ele não é um cristal, por assim dizer, né? Ele não tem periodicidade. Não tem desordem. Também não tem desordem. Não tem desordem intencional. Exato. E as estruturas suas de flor de girassol, né, elas, é o que você disse, ela não é periódica, ela é aperiódica, mas ela tem uma certa estrutura, uma hiperestrutura. Como que você mede, como é que você consegue diferenciar se você tem algo que é devido a essa hiperestrutura da localização? Essa pergunta é muito boa. E a gente faz isso não tem detalhes, mas porque quando você tem uma densidade de espalhadores muito grande, você quase que atinge o limite do contínuo. Você quase tem um meio homogêneo. E nesse meio homogêneo, você fatalmente tem esses modos de galeria de sussurro, que
que a gente consegue identificar claramente pelo IPR, pela extensão espacial. Eles não têm a ver com localização de ângulo, nem localmente, não sofrem transição. A gente consegue tirá-los da análise, porque é fácil vê-los, né? Claro, tem um fator de qualidade imenso, mas eles ocorrem no limite do contínuo. Eles só ocorrem, aqui nesse caso, quando closely packed, né? Então é como se uma membrana de vocês homogênea. Tá? É tão denso que você vê lá. E a gente pinça fora. Assim como pinça fora. Tem várias sutilezas que eu não pinça fora os estados de DIC. A gente pinça fora esse modo de galeria de sussurro no limite do contínuo. Tá? Tem vários. O diabo mora nos detalhes, né? Mas a gente tem que aprender. Isso é uma pergunta muito boa. A gente teve que, ao curso do trabalho, pensá-los fora. Sim. Eu gostei muito da palestra, obrigado. Você falou que você exclui os estados subradiativos, né? Sim. Mas se eu calculo uma nuagem dos átomos placed aleatoriamente, vai ter 3N modos ópticos e também vai ter modos que não estão das duas partículas, mas várias, e também localizado na nuagem, em princípio. E qual é a diferença entre esse tipo de modos ópticos que ficam também localizados em linguagem de átomos e a beleza que você mostrou A diferença fundamental é que esses modos, o tempo de vida deles é muito grande, né? O subradiante é um tempo de vida que é comparável com o modo localizado. Mas veja, eles são modos que só envolvem dois dipolos. Eles não envolvem pouco. Então, essa física a gente vê pelo IPR. O IPR mede o número de sítios ou dipolos que são ocupados pela função de onda. Então, quando eu calculo o IPR, ele é um meio, né? Dois dipolos. A gente tira fora eles. Porque eles não têm a ver com eles não são localizados pela desordem, mas eles ocorrem em experimentos de átomos frios. E tem sua importância. Quando se faz experimentos de propagação de luz em átomos frios, o Robin Kaiser, por exemplo, na França, existe uma física interessante desses, mas ele não é ligado com a localização de átomos. Então, para nossos propósitos, a gente tira, ele não nos interessa. Mas é fácil identificá-lo pelo IPR. Essa é a assinatura dele. IPR igual a 1. Mas eles são interessantes, tá? Só não é interessante que parece. Uma pergunta, gente? Eu tenho uma pergunta sobre essa questão dos random lasers. Eu assisti recentemente a palestra do Cid Araújo sobre essa questão dos random lasers lá em Ouro Preto. E parece que tem uma nuvem, uma região cinza aí, né? Que hora que random lasers, na verdade, são modos a lá Anderson e que hora que é isso é uma outra coisa. Você tem que já foi elucidado, né? Porque, como eu mostrei aqui, localização de átomos é muito difícil a observar, certo? Então, é claro que um modo localizado, se você embeber isso no meio de ganho, então vai ter o espalhamento múltiplo lá, ele vai diferenciar um grande ganho e vai eventualmente laser, tá? E você pode ter um modo estendido com um grande espalhamento múltiplo, que ao mesmo tempo onde você experiencia um grande ganho, certo? Então, mas isso não é coerente, né? Como se fala, não é um efeito coerente como localização, é simplesmente ASI, Amplified Stimulated Emission. Você pode ter, devido ao espalhamento múltiplo, é um random laser, mas não tem um efeito de fase, de coerência, tá? De coerência associada ao modo localizado, um modo na cavidade, como o violão, como eu falei, que obedece ao critério de Off-Head. Mas eles são caracterizados por picos, né? Mas tem uma. Na prática, as flutuações de intensidade, por exemplo, será que tem alguma log normal, se tem alguma. Isso, mas isso vai dizer se o modo é localizado ou não. Flutuações de intensidade. Isso sim. Correlações, distribuição de níveis na PDS, né? Se você fizer a diferença de frequência dos módulos, estudar a estatística, vai dizer se são localizados ou não. Para muitas aplicações, é de interesse. Olha, eu vou laser. Não importa se é localizado, se é estendido com um monte de espalhamento. Não importa. Ele quer laser. Né? Então, vai fazer o papel também. Então, isso são chamadas a diferença entre random laser, coerente e incoerente. Essa é a nomenclatura. Só uma pergunta. Desculpa se não pode, mas
Você acha que a gente consegue observar esse fenômeno num algo como um alinhamento de Penrose, assim, um quase cristal? Pois é, o quase cristal é um pouco diferente, porque o quase cristal ele tem picos de Bragg, né? Ele é diferente daqui, ele é mais ordenado que isso, então não tem integração dele. Tá? A ideia desses metamateriais, os telares de ouro, girassol, é que realmente eles são entes seres híbridos, entre o ordenado e o ordenado. Você vê isso no espectro de fração, no espaço de K. E eles não são cristais, né? Então, você tem que ter, para localizar, tem que ter alguma desordem. Tá? E não tem desordem, tá? Isso aqui é determinístico, não tem desordem. Então os primos no meio ali, né? Essas três funções que usadas são baseadas em alguma conta com número primo, né? Cara, eu aprendi isso em matemática, a gente teve essa ideia de. Estamos falando que é determinístico, eu só achei um pouco. É determinístico, mas a gente não tem a distribuição de primos, né? Embora não seja estocástico. Não. Então, quando você envolve uma função de Liouville lá, por exemplo, envolve quando o número n, tem alguma conta com o número primo no meio. Tem uma né? Então, conta aí, tem uma forma, cada uma tem. Eu não entendo esses detalhes, tá? tirando a módula ali, né? Tanto a Murphy Isso, quanto a isso. Liouville, ela envolve números primos. E aí Mas não tem naturalmente um. A gente pode chamar de desordem, né? Mas uma incapacidade nossa de ter uma previsão da se distribuição. você né? quiser, Então, mas é tudo determinismo, tá? Matemático tem vários teoremas mostrando que isso aqui tem várias propriedades de sequência de números aleatórios. Formais, né? Lema, tudo. Isso eu aprendi para me inspirar para isso, mas eles são deterministas. Volta no laboratório é uma fórmula aqui, certo? Aí como essa sequência de números obedece toda essa sequência de lemas, corolários, que descrevem a sequência de números aleatórios, por que não estudar localização? Né? E mostrou-se que é útil, né? Se você perguntar para o Fabrício Mortesani se ele quer fazer um monte de amostra para ver média sobre desordem causalmente, ele vai usar isso. Né? Ele programa lá, põe os pilares dele lá e desenha uma vez só. Não tem que fazer a média sobre a desordem. Tudo isso, pessoal, localização de Anderson, tem que fazer média sobre a desordem, né? Random laser. Não. Então, como eu falei no início da palestra, é um sistema metamaterial que não existe na natureza, feito para ter a localização de Anderson. Tá? Mais facilmente do que o pessoal levou 30 anos e não conseguiu observar. Tem que sair do tradicional para tentar observar, usar metamateriais no sentido mais amplo. Né? ok. Ok, vamos agradecer ao Não professor sei, Felipe. mais uma pergunta. Tem mais uma, desculpa. Não. As the other thing, a paper in the papel in nature physics, and then they forced you to sorry, yeah. So this paper in Nature Physics of this year that was is theoretical and is asking about three-dimensional Anderson localization. Who? Also of Lahenbach. no, this year. There's a theoretical paper on 3D Anderson localization in which This is Huikau and Skitterprop, yes. yes, indeed. And they are showing that numerically that in dielectric particles you can't expect localization, but in like perfect electric conductors where you don't have longitudinal field, you could. So I was wondering what happens if you replace your pillars by perfect electric conductors. Do you acquire some of the properties of Anderson localization that you might not have now? This is a great question. So this paper is actually a very important paper in which they go beyond the dipolar approximation. I said that they, in this example, they proved that Anderson localization cannot occur for dipoles. So they have gone beyond that, including multipolar, and the conclusion remains the same. Anderson localization cannot occur even for Mie scatters unless you only consider the longitudinal part of the propagation. So this is very new, and this is a step forward. This treatment, right? In the sense that they consider Mie scatters all multiple, which is very hard to do numerically. But yeah, I know there's Huikau and there's a Mie scatter. The indignity of the numerics is very hard to compute. All this is indignity, right?
but guided by some analytical predictions. But this paper, by the way, this paper is an indicative. Yeah. And this paper also very important. It is also an indicative, and it's all Okay, let's think Felipe again.